Obrigado. Não, eu acho que foi um debate bastante produtivo, né? Coincidindo que a importância da gente batalhar por uma unidade da esquerda socialista, uma unidade dos revolucionários, né? Tarefas concretas que estão pela frente, o Jael falou de algumas, dos aplicativos, os trabalhadores do Correio estão fazendo uma assembleia nesse momento aí online em algumas cidades importantes, nos maiores sindicatos, pode ser que venha uma greve, tenha uma batalha em curso, enfim, vários temas. O Israel colocou um pouco esse tema do PSOL, acredito que é fundamental os companheiros do mês encabeçarem a luta contra a aliança com a política que aplicaram em São Paulo, com a deputada Sâmia, a batalha para que o PSOL não seja, né, como se dizia aí na esquerda de São Paulo, um puxadinho do PT, acho que sim, tem temas assim. Eu queria me referir um pouco, assim, o tema negro acho que já foi bastante respondido, é um tema fundamental, estratégico, o trotskismo está aí para construir um programa revolucionário para os negros, tem uma potência muito grande, a gente vê isso nos atos, a gente vê isso que é parte do programa revolucionário, já foi falado, reivindico várias das falas que tiveram aqui. Eu vou me deter um pouco nesse tema mais do PT, porque eu acho que, assim, teve alguns debates, outros a gente pode seguir, a gente está à disposição para novos debates aqui do Esquerda Diário, mas centralmente um pouco ao que o companheiro Bernardo colocou, né? Em primeiro lugar, assim, é óbvio, tem diferenças, existem questões que a gente tem que seguir processando, mas eu penso que nesse aspecto há uma posição equivocada no sentido de um certo sectarismo dos companheiros do PSTU nesse tema, né? Por exemplo, todo o tema do PSOL e a participação nossa do PSOL ou na frente ampla no Uruguai ou táticas em relação ao NPA são válidas, fazem parte do arsenal do trotskismo. Hoje, por exemplo, o tema de construir uma organização revolucionária independente. Nós louvamos a existência do PSTU, é um partido revolucionário, tem uma inserção na classe trabalhadora, sem dúvida nenhuma, são companheiros que são parte das principais lutas que acontecem nesse país, tem esse mérito, uma importante organização trotskista revolucionária do nosso país. Mas não significa que as correntes trotskistas ou militantes revolucionários que não são trotskistas, que estão dentro do PSOL, não constroem organizações revolucionárias independentes. Por exemplo, hoje, e desde o momento que nós estivemos dentro do PSOL, a gente teve sempre muito mais, por exemplo, liberdade de ação política até que os trotskistas norte-americanos tiveram para fazer o seu entrismo. O Keno orientado pelo Trotsky. Tiveram que, inclusive, nós temos jornal, temos sede, temos um parlamentar que expressa nossas posições, os nossos companheiros intervêm na luta de classe com uma posição pública, comum, temos site, temos revistas, acabamos de editar um livro sobre a Brigada Simão Bolívar. Quer dizer, e é uma importância, porque, por exemplo, imagina se os companheiros do PSTU tivessem dado essa batalha dentro do PSOL, por exemplo. Como a Convergência, um tempo, deu uma batalha dentro do PT. Outra seria, evidentemente, a situação. Não significa que a gente transformaria o PSOL num partido revolucionário. O PSOL não é um partido revolucionário. Mas, obviamente, que essa não batalha, ou só agitar essa caracterização, nos impede de um trabalho em comum entre o PSTU, que é um partido revolucionário, e as organizações da esquerda do PSOL. O bloco radical do PSOL. Né? Eu acho que é o tema que está colocado. Por exemplo, inclusive o tema da frente, né? A gente fala de uma frente mais em conjunto, mas o tema da frente eleitoral. Os companheiros de Passo Fundo colocam uma tática legítima de possibilidade de aliança eleitoral com o PSOL em Passo Fundo. Os companheiros de Porto Alegre, do PSTU, colocaram uma tática legítima, levantando a exigência de, primeiro, um programa para discutir alianças, quer dizer, é bastante positiva essa inflexão tática, porque em alguns momentos, até algumas elaborações dos companheiros do PSTU parecem que a gente tem um tema de princípio sobre isso, é uma questão tática. Tanto que essas regionais têm levantado, em outros lugares também. Em Niterói, por exemplo, nesse momento, a argumentação do PSTU de não compor uma frente com o PSOL, o PCB e a UP era apenas o fato de que eles poderiam se diluir, não colocaram nenhum debate de princípio. Então, é um tema que eu acho que é importante, que a gente tem que seguir desenvolvendo, né? Seguir processando. Há, evidentemente, trajetórias dentro desse movimento trotskista, mesmo de organizações que provêm do mesmo tronco, digamos assim, que há temas a gente seguir desenvolvendo, né?
Mas eu acho que é um pouco porque isso está conectado com o debate sobre o tema do PT, né? Dentro do PT é um setor que está lutando contra essas alianças, lutando em Campinas, lutando em vários outros lugares, como relatou o Plínio aqui, né? E outros debates assim também, porque do tema político partidário tem uma posição bastante assim dura e fechada do companheiro Bernardo, mas tem um debate para a gente desenvolver. Por exemplo, no tema, eu coloquei no início, o tema da unidade e enfrentamento, né? Nossa opinião, um debate fraterno com os camaradas do PSTU, que, eu repito aqui, são uma organização importante, revolucionária, trotskista no nosso país, há um déficit no nosso entendimento que não há uma agitação permanente de denúncia da burocracia sindical, a cúpula da CUT, a cúpula da CTB, a cúpula da UGT, repassando, por exemplo, todas as últimas edições do Opinião Socialista esses últimos meses, em alguns momentos, na verdade, as centrais nem aparecem. Então, é um tema também importante para a gente também dar uma batalha, né? Quer dizer, a fundo sobre esse tema, retomando algumas táticas da... Tens 2 minutos. Ou o tema da Conferência Latino-Americana. Sim, eu acho que a Conferência Latino-Americana não soluciona todos os problemas, foi um primeiro passo, foi um esforço, né? Os companheiros do PSTU têm uma outra posição sobre isso, mas eu acho que, independente desse aspecto, tem alguns temas. Em primeiro lugar, que a gente pode... É uma demonstração que a gente pode organizar em comuns ações e debates entre organizações trotskistas que vêm de distintas tradições e que podem levantar uma plataforma que tem posições revolucionárias. Esse eu acho que é um primeiro ponto, né? Em segundo ponto, é que a gente também não vai construir frentes de esquerda socialista só com organizações que têm legalidade. Se há um problema com o conjunto do PSOL ou com outros partidos de esquerda, a gente pode começar um diálogo para construir polos de independência de classe que não tenham necessariamente as organizações que têm legalidade, né? As organizações políticas do país que não necessariamente, que inclusive estejam dentro de outros partidos. É um tema que eu acho que a conferência pode abrir para a gente, né? Por exemplo, em relação ao tema das eleições, em alguns momentos o PSDB já teve em coligações com o PSOL, como em 2006, que eu relatei, outras, inclusive, alianças amplas que o PSOL teve, como em Belém, onde tinha o PCdoB. Então, tem debates para a gente seguir processando nesse próximo período, que eu acho que é o ponto-chave, desdobrar um pouco isso, vamos ter paciência nos debates, mas a gente discutir sobre eles, né, tentando aproximar os revolucionários. E fecho aqui o tema da quarta, né, que foi colocado. Né, é o fundamental, é uma organização para unificar os revolucionários. Né. Esse é o ponto, de distintas tradições, mas que tem um programa para a Revolução Socialista Mundial. São debates e são ações. Então, agora, por exemplo, a gente tem a oportunidade do 27, independentemente da nossa posição sobre as 8 conferências, minutos. Como foi a conferência, qual o programa que a conferência tem, são 3 pontos de unidade de ação anti-imperialista e anticapitalista, contra a ingerência dos Estados Unidos no nosso continente, pelo não pagamento da dívida e em solidariedade à luta que está acontecendo nos Estados Unidos. É possível trabalhar em comum para essa ação, independente das divergências, das oposições que a gente tenha. Acho que vale a pena esse esforço de tentar fazer isso em comum em São Paulo, no Rio de Janeiro e outras capitais. Acho que é um esforço válido que a gente pode tentar em direção a esse ponto. E o outro calendário, que a companheira Valéria já colocou no início, também é parte, uma agenda maior, evidentemente, mas se a gente puder organizar um bloco de organizações revolucionárias para intervir depois nas manifestações em setembro, é também uma segunda grande tarefa. Podem ter outras, essas não são as únicas, a gente pode incorporar temas, o PSTU tem uma campanha pela libertação do seu dirigente que segue preso, uma injustiça contra um preso político, é uma campanha que a gente pode tomar em comum, outras mais que a gente pode ter, e estamos dispostos a avançar nesse sentido. Então, agradeço o espaço, desculpa que eu passei um pouco do tempo, e boa noite a todos os camaradas.